Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E eu quero que vocês imaginem comigo. Imagina um diretor chato, arrogante, controlador, que começa a falar pra todo mundo que ele não acha que existe ficção científica que presta, que ele vai sim criar uma ficção científica tão sensacional, que vai ser a melhor ficção científica da história das ficções científicas, que ele não vai fazer apenas uma história, mas sim um exercício filosófico. Ele não vai criar uma narrativa, mas sim um mito moderno. E sabe o que dá mais raiva? É que ele consegue fazer exatamente isso. Hoje nós vamos falar de 2001, Uma Odisseia no Espaço, um filme que particularmente pra mim tá me deixando traumatizada já, porque eu tô enrolando de fazer esse filme faz um ano. Eu tenho as pastinhas dos meses, né, com as programações dos filmes, e ela tá desde janeiro do ano passado passando pra fevereiro, e daí pra março, daí pra abril, porque eu tenho receio, tinha receio desse filme. Não tenho mais receio, só tenho ranço. Porque ele é ruim? Não, ele é incrível, ele é maravilhoso. A gente vai falar sobre isso. Mas por quê? Eu não consegui fazer a roupa do jeito que eu queria! Eu gastei tanto dinheiro! Eu queria ser esse astronauta vermelho, eu comprei tanta coisa. Não deu certo. Não deu certo. Não deu tão certo que eu desisti. Eu falei, ou eu passo mais uma semana apanhando dessa fantasia e vou direto pro hospício, ou eu viro uma pessoa das estrelas. Eu sou uma pessoa das estrelas. É o que a gente vai ter pra hoje. Em nome da minha sanidade, com aquela maldita daquela fantasia de astronauta vermelho. Eu lembro de ter visto esse filme já há muito, muito tempo atrás, porque todo mundo que gosta de cinema tem que ver. Não tenho entendido nada. Achado ele muito longo, muito chato, muito demorado, mas eu sentia que eu não tinha o conhecimento bastante. Então eu estava enrolando, porque eu sabia que eu teria que adquirir muito conhecimento para entender esse filme, o que aconteceu. Mas pesquisando, eu vi que eu só era mais tonta no passado mesmo, porque não é tão difícil assim. E hoje eu quero explicar para vocês tudo que eu aprendi, porque eu tinha dúvidas para poder falar desse filme com propriedade. Então a gente vai aprender o contexto histórico, a gente vai aprender qual que era a do Kubrick querendo fazer esse filme, a influência que ele teve nas novas gerações e a história. Enfim, eu vou explicar a história de uma maneira bem linear, bem simplificada, porque as outras pessoas que eu vi, eles me davam umas voltas, eu falava, não, essa é uma experiência filosófica, deu, tá, mas por que tá girando? Ah, não, você tem que ver Zaratustra, deu, não, beleza, mas o que tá acontecendo? Não, é um filme, é uma experiência contemplativa, deu, o que é uma experiência contemplativa? Então hoje eu vou contar para vocês tudo que eu aprendi. Primeiro vamos ao contexto. Tudo começa com o Kubrick, que ele é extremamente perfeccionista, ele tem consciência do quanto ele é inteligente, e ele sempre sonhou em fazer alguma coisa relacionada à ficção científica, mas alguma coisa revolucionária. Ele encontrou um curta chamado O Sentinela, e esse curta deu origem a 2001 e também chamou o escritor do curta para ser roteirista com ele. E o Kubrick decidiu fazer isso num período muito próspero para o espaço. Era na Guerra Fria, estava tendo a corrida espacial, e naquele momento o presidente dos Estados Unidos tinha dado todo o orçamento para a NASA. Todo. O que eles quiserem. Toma dinheiro, a gente vai ganhar da Rússia, vai. Então, todos os Estados Unidos estavam num sentimento de otimismo muito grande em relação à corrida espacial, que daqui a 10 anos a gente já tá passeando nos planetas de ônibus, ia ser super de boa. Tinha muito dinheiro investido, e quando o Kubrick teve a ideia, ele teve um apoio massivo da NASA. Quem fez toda a parte técnica, as naves, as roupas, a ciência, a teoria, foram cientistas engenheiros da NASA, o que já é um grande diferencial. E fora isso, com o apoio dos Estados Unidos, eles não tinham apenas a NASA. Tem um mini documentário que eu vi mostrando os cientistas da NASA dentro dos estúdios da MGM, falando sobre isso, dizendo que eles tinham uma linha direta com todas as grandes empresas dos Estados Unidos. Então, se eles precisavam de uma dúvida mecânica, eles ligavam para a GM. Se eles estavam com um problema mais químico, eles tinham contato direto com todos, e todos eles estavam disponíveis para o Kubrick fazer o que ele quisesse. Fora isso, ele teve um orçamento infinito, ele pediu dinheiro, ele conseguiu o dinheiro que ele queria, e ele conseguiu total liberdade criativa da produtora. Então a produtora só viu o filme no corte final, quando já estava para lançar. Ele não deu input de nada. O Kubrick e o outro roteirista, que eu devia saber o nome dele, eles falavam muito sobre não seguir as trajetórias tradicionais de narrativa, com começo, meio e fim, com os diálogos todos explicadinhos, com uma linearidade acontecendo, que você sabe o que vai acontecer depois, com todas as informações do filme. Por quê? Porque ele falou sobre ser uma experiência mitológica. E a ideia da experiência mitológica, ela consegue
se ramificar por vários lados diferentes. Eu quero falar exatamente para vocês sobre a parte do conhecimento coletivo. Então, a ideia é que você veja o filme e você preencha com o que você acha várias coisas. Tem várias coisas que não são para ser explicadas. Tem várias coisas que não são para ser definidas. Por quê? Porque é meio que uma experiência nossa daí, sabe? Da mesma maneira que tem um livro chamado O Herói de Mil Faces, que ele fala sobre a trajetória do escorreguido, foi ele que roteirizou a jornada do herói, como ela acontece em várias civilizações de maneiras diferentes. Então, essa história é para ser passada no decorrer dos anos e ela ir se adaptando a contextos diferentes conforme for passando e for se modificando, da mesma maneira que o mito é modificado, da mesma maneira que a história ela é modificada pelas pessoas que vivem ela, que experienciam ela. Então, a primeira coisa está aí. O filme ele já não é para ser tudo explicadinho. Tem várias coisas que ele faz porque é isso aí. É filosófico. É para você sentir, você experimentar. Ele fala muito também sobre ser como se fosse uma música, que você não precisa saber de que país que a música veio, ou o que a pessoa está querendo falar nas letras, mas a música ela consegue emanar um sentimento dentro de você que vai além de uma conversa tradicional, vai além de uma explicação óbvia. Você sente muito quando escuta a música. Então ele queria que o filme fosse isso, que fosse uma sinfonia visual. E essa ideia de você fazer uma experiência visual que parece uma sinfonia com a temática de ficção científica, ela é muito legal para dois públicos específicos, que eu já vou mais falar sobre eles, mas para eles é fascinante esse tipo de coisa. Temos o contexto da Guerra Fria, que apoiou e ajudou e encorajou, até porque isso era também uma ótima propaganda para a NASA mostrar o quanto eles fazem coisas e como eles têm ferramentas para servir o cinema, porque eles estão avançados cientificamente. Então E eu falei antes sobre o otimismo. Então, as pessoas, elas, como tinha muito dinheiro sendo colocado na NASA, muitos avanços vistos entre eles, tipo foto, foguete e tal coisa, o senso de otimismo era muito grande. Tanto que o Kubrick, ele queria fazer um seguro, que caso a vida alienígena fosse descoberta antes do filme ser lançado, ele não teria prejuízo. De tanta certeza que eles estavam, que tudo ia acontecer muito rápido. E foram anos de produção, de criação, de desenvolvimento. Toda a tecnologia usada para gravação foi basicamente desenvolvida por eles, porque o Kubrick queria um nível de excelência que nunca tinha acontecido antes. Só que daí lançaram um filme. E o filme foi um fracasso. Ninguém gostou. A maioria ninguém gostou e quem foi ver não foi ver de novo, porque acharam chato, acharam que não tem explicação, achavam que ele tava zoando com a cara das pessoas, achavam que era uma confusão desgraçada, era muito tempo em silêncio, ele não explicava nada. Só que essa implicância existe especificamente porque até aquele momento a ficção científica não era levada a sério. Ela era filme B, filme de baixo orçamento, filme para você passar para as crianças assistirem. Então, se você pegar esse filme aqui, ó, esse filme aqui foi lançado acho que 2 anos antes de 2001, Odisseia no Espaço. Olha a qualidade da imagem. Olha como tudo é meio cartunesco, como tudo é meio tosco, como tudo é meio com cara de vamos pintar tudo de prata e balançar assim pra parecer que tá na nave? Então, era tudo assim. E o filme, foi um fracasso, ninguém tava apoiando pela MGM. Eles já tiravam de cartaz antes mesmo do tempo certo, porque eles acharam que não ia ter como. Mas, como eu falei antes, 2 grupos adoraram. O primeiro deles foram estudantes de cinema. Por quê? Porque pela primeira vez eles viram possibilidades. Então, eles estavam acostumados com aquelas navezinhas espaciais segurando com fio de nylon. E daí, de repente, você vê uma produção que parece que foi feita no espaço. Em 1968. Parece. Você assiste o filme, você tem certeza que o filme foi feito no espaço. Você em nenhum momento pensa, é mentira, é miniatura isso daí. É estranho. Não, enquanto para a população geral o Kubrick estava apenas louco do cu, para as pessoas criativas, esse filme foi um grande propulsor criativo, porque ele elevou o cinema no geral. Então as pessoas viram os filmes e elas viram possibilidades. Então dá para fazer uma ficção científica séria, dá para gravar desse jeito, eu não imaginava que dava para gravar desse jeito. Nossa, dá para fazer desse jeito, olha como ele tá usando essa narrativa. Então cada pedacinho das coisas que ele encheu o saco de todo mundo para fazer, geraram milhares de novas criações. Depois desse filme, a ficção científica nunca mais foi como antes. E é por isso que ele é tão revolucionário, porque até 2001, Odisseia no Espaço, ninguém levava a sério ficção científica. Quem que viu esse filme muitas vezes? George Lucas, Steven Spielberg, todos os diretores que fizeram sucesso na década de 70, 80, 90, com ficção científica, com ficção no geral, todos eles sugaram 2001, Odisseia do Espaço, de tão inovador que ele era em todas as categorias, seja de narrativa, seja técnica, seja de gravação,
seja de produção, seja de edição, tudo. Ele fez como ninguém nunca fez antes. Então, ele virou o propulsor da ficção científica moderna, que é o que a gente tem agora. E o segundo grupo de pessoas que amou muito esse filme, e foram eles, praticamente sozinhos, que salvaram o filme da total e completa falência, de ser um fracasso, são os drogados. Os loucos da droga. Foi espalhado na boca pequena, entre as rodinhas de listos, que é incrível ver 2001, Odisseia do Espaço, Louco da Droga. Sobretudo depois do primeiro intervalo, que vai ter uma experiência bem psicodélica, e um começou a falar pro outro, e a bilheteria começou a subir especificamente por causa dos drogados. Então é um filme que ele foi... Então esse filme, ele começou com uma ideia de fazer uma ficção científica que não é como as outras ficções científicas. Ele foi apoiado pela Guerra Fria para que no final ele seja fonte de inspiração para um monte de diretor foda e para A Viagem dos Drogados. Incrível. Ele é realmente muito revolucionário em todos esses aspectos. O filme começa no passado. Bem no passado. Por quê? Porque o nome é uma odisseia, porque a gente vai conhecer a odisseia da humanidade em relação à evolução da tecnologia e do próprio homem no geral. Então a gente começa com macaquinhos se relacionando entre eles. Mostra eles comendo umas plantas, eles junto com umas antas, mostra uma onça comendo eles, mostra o início deles se relacionando, uma tribo de macaco brincando com outra, até que surge um barulho quase ensurdecedor e surge um grande monolito. O que é um monolito? Uma pedrona feita de um único material. O monolito vai ser o catalisador da evolução humana. Então, toda vez que o monolito aparece, a humanidade evolui de alguma maneira. Então, o monolito aparece a primeira vez para os macacos, e depois que eles encostam no monolito, eles presenciam o monolito, a evolução humana começa. Eles começam a usar os ossos como ferramentas. Inclusive, essa é a explicação do começo do filme da Barbie, que a Barbie é o monolito trazendo a evolução das brincadeiras das meninas. Agora eu sei, 1 ano depois da review. Mas então o monolito aparece, eles usam os ossos como ferramentas, e a primeira coisa que eles fazem com essas ferramentas é matar. Então eles deixam de ser herbívoros e eles começam a ser carnívoros. Eles se alimentam das antinhas que estão lá, as antas que estão lá. E a próxima coisa que eles fazem é usar a ferramenta para matar outro animal. Então o filme vai ter muito essa dualidade também de a tecnologia e a evolução humana veio para nos fazer melhores, mas ao mesmo tempo ela causa morte e destruição. Então, macaquinhos, todos os macaquinhos estão descobrindo a magia do assassinato, e corta para um período no futuro, onde a viagem espacial já não é mais uma lenda, é uma prática. É muito comum, é muito natural, e é aí que começa a grande humilhação técnica que é o dos filmes do Kubrick. Eu vou colocar de novo como uma nave espacial era feita 1 ano antes do filme e como ela foi feita no filme. É completamente revolucionário. Todas as maneiras técnicas que ele usou para conseguir os resultados que ele conseguiu são fascinantes, e são coisas assim que demoram, que dão trabalho. Nossa senhora, que filme foi chato, mas valeu a pena cada segundo, porque esse filme ele é impecável. Fora que ele também não precisava fazer tanta coisa. Todas as naves espaciais que ele faz são todas girando. Então a gravidade funciona curva. E sabe o que não tinha quando esse filme foi lançado? Uma foto do planeta Terra visto de longe. Então eles meio que criaram isso do zero. Não tinha foto do planeta Júpiter vindo de longe, que daqui a pouco ele vai aparecer também. Não tinha todo o conhecimento de como a gravidade funcionava fora do planeta Terra. Tudo isso foi meio que profetizado por esse filme, que ele acertou uma porrada de coisa, também tem isso. Porque tinha a imaginação do Kubrick e o conhecimento dos engenheiros da NASA. Eles chegaram no meio termo que acabou acertando muita coisa. E fora que foi o Kubrick que associou a ideia de música clássica com o espaço sideral. Então, se a gente tem espaço, a gente pensa em música clássica, a culpa é dele também. Então, corta para dentro do avião e, repetindo, não tinha nenhum tipo de computação gráfica sido inventada naquele período, tá? Nenhum, nada. É tudo mecânico. Eles fizeram tudo no corte, na unha, na mão. Todas as cenas que estão nesse filme. Nenhum computador foi usado. Nem chroma key. Mas então, tem um homem dormindo no ônibus espacial porque ele tá indo pra uma outra base. A aeromoça consegue andar no ônibus espacial porque o sapato dela é de velcro, o que eu achei engenhoso pra cacete. E a primeira cena é tipo uma caneta flutuandinho, assim, ó, no ar, pra gente entender a gravidade. E é uma coisa tão simples, tipo, é uma ideia tão bem feita, mas é um resultado tão simples, uma coisa tão foda. Porque a caneta tá flutuando, ela pega a caneta e coloca no bolso do homem, a gente sabe que não tem gravidade, ela anda, mostra o sapatinho dela de velcro, né? E não precisou mostrar ninguém, sabe, fazendo pulando na gravidade, a gente já sabe com um elemento simples. Esse filme ele é realmente genial, cara. Eu queria poder falar mal dele, mas ele é difícil. Cada frame do filme, ele revolucionou alguma coisa. Ele criou alguma coisa nova, ele fez de jeito diferente. Kubrick é chato pra cacete, sabe?
Ele é bem arrogante, mas difícil assim, sabe? Difícil ele ter acertado assim tanto. E outra coisa engraçada é que esse ônibus espacial é da Pan Am. Pan Am era uma empresa de aviação que existia na década de 60 e eles fizeram uma campanha de lista de espera para você ir para a Lua no ônibus espacial da Pan Am. Como eu falei, o otimismo da Guerra Fria em relação à corrida espacial. Foi uma campanha publicitária, mas a gente não sabe até que ponto eles acreditavam que isso seria uma realidade próxima, sabe? Porque o que pior que aconteceu foi que acabou a Guerra Fria e o orçamento da NASA acabou junto. E a gente parou, quer dizer, a gente não, os Estados Unidos pararam com a corrida espacial deles porque eles diminuíram o orçamento. Tem o ônibus espacial, né? Daí eles vão para uma base espacial também, toda linda, redonda, girando, orbitando. E tem chamada de vídeo, tem restaurante, tem recepção. É como se fosse mais um dia comum. Você sai da Terra, pega o teu ônibus, vai pra base, come lá, se resolve lá, conversa com a tua família, conversa o personagem que a gente tá seguindo agora. Ele é um doutor, a gente vê ele conversando com a filha dele, vê ele na recepção conversando com outros cientistas, combinando o que eles vão fazer na próxima conferência e tal. E ele pega um segundo veículo porque ele está indo pra Lua. E são servidos pra eles vários suquinhos e cada suquinho é uma comida. A aeromoça ela tem que girar 360 graus pra ir numa porta que tá em cima, outra porta que tá do lado, que é pica, foda. Sensacional. Tem uma piadinha, que é a piadinha do banheiro, que pra você usar o banheiro com 0 gravidade, você tem que seguir 10 passos. É bem interessante. E ele tá viajando normalmente, como se fosse uma viagem de Uber, assim, pegasse um táxi. Ele chega na Lua para conversar com outros cientistas sobre uma segunda descoberta. E tudo o que acontece quando eles chegam na base da Lua é totalmente especulativo. Eles não tinham certeza do que eles estavam fazendo. Então, eles terem acertado muita coisa do solo... Falei, esse filme é realmente muito profético. Eles acertaram muita coisa. E os astronautas são quase como engenheiros civis, assim. Eles estão no ônibusinho espacial deles, indo do ponto A pro ponto B, estão comendo sanduíche, estão almoçando, sabe? E várias pessoas do mundo estão participando junto, só que tem coisas que são secretas. Então, tipo, a gente meio que se resolveu com a Rússia, mas tem coisas que eu não posso contar pra cientista russa, sabe? Então tem esse clima. Ele primeiro se reúne com vários cientistas pra contar que eles descobriram uma coisa muito grande, mas é segredo e eles não podem espalhar esse segredo por aí, porque pode causar o quê? Loucura, insanidade, comoção. O povo não tá preparado para saber o que pode estar acontecendo. Ele consegue convencer a bancada de empresários lunares que estavam lá e eles vão conhecer o que eles encontraram. E o que tá lá na Lua? Propositalmente enterrado há 4 milhões de anos, outro monolito. Eles chegam lá no monolito e o som... A engenharia de som desse filme é incrível. Mas o som é ensurdecedor e eles falam que ele não se comunica, ele não se mexe, ele não é elétrico, ele não é nada. Ele só tá lá emitindo esse som paradinho um tempo. A gente acompanha esses astronautas em volta do segundo monolito e quando eles estão se perguntando o que está acontecendo, a gente tem mais um salto temporal, só que dessa vez ele é mais curto, ele é de 18 meses. E dessa vez é uma nave espacial. A comida deles agora é pastosa, então houve uma evolução. E eles são em 5 astronautas e o HAL 9000, que é a inteligência artificial da nave espacial. 2 deles estão acordados e 3 deles estão hibernando para que eles consigam preservar o maior número de vida pelo percurso que eles estão viajando. Eles estão indo para Júpiter pela primeira vez. O primeiro salto temporal foi macaco para viagem espacial para viagem espacial de longas distâncias. E essa nave é maravilhosa também, né? Como ela é redonda, eles giram como se fosse uma esteira, assim, eles correm em 0 gravidade. Eles tomam sol, eles recebem ligação por vídeo da família de parabéns e eles estão assistindo uma reportagem do que eles estão fazendo num tablet, porque da outra vez as TVs eram todas fixadas e agora eles evoluíram para o tablet. É muito legal ver esse salto de evolução nos detalhes do filme. E a gente vê a entrevista contando que eles vão para Júpiter, sobre como a viagem vai acontecer. E tem a entrevista com o HAL, que ele é 100% autônomo. E ele tem mais do que seria interessante, porque ele tem sentimentos também, ele tem receios. E nessa reportagem que eles estão assistindo sobre eles mesmos, a gente vê o HAL, que é a inteligência artificial, que é a bolinha vermelha, muito famosa, contando sobre como ele é a versão mais avançada dos HALs e como ele otimiza toda a nave espacial e como a discussão é feita entre todos eles. Então não é tipo, HAL, faça isso. É tipo, HAL, o que você acha sobre isso? E ele dá a sugestão dele. Então ele é visto como uma pessoa mesmo. Eles dão a pergunta, você acha que o HAL sente? Ele fala, eu acho que ele sente sim. Ele fala como alguém que se sente. Sente dor, sente medo, sente todos os sentimentos que uma inteligência artificial com sentimentos pode sentir. E tá indo tudo bem. Eles estão fazendo todas as rotinas dele de navezinha espacial. Eles vão fazer manutenção. Até o momento que dá um problema. Existe uma discrepância nos cálculos
cálculos do HAL e dos astronautas. E eles começam a achar estranho. Tipo, o que tá acontecendo? E eles perguntam pro HAL e o HAL fala pra eles que isso é um erro humano, porque ele não erra, né? Eles nunca erraram, nenhuma das gerações dele erraram, então eles erraram. E deixa do jeito que tá, que depois, conforme foi piorando, a gente vai resolvendo, mas foi erro humano. Os dois astronautas ficam cabreiríssimos com isso. Eles falam, eita, que vai dar merda. Só que o HAL, ele é a nave espacial, né? Então ele tá em todos os lugares. E eles não podem conversar só os dois, menos nas navezinhas. Eles têm umas navezinhas de manutenção, tá ainda na navezona. E eles vão lá conversar um com o outro. Lá, o HAL não consegue captar o microfone. E eles conversam sobre que tem alguma coisa errada com esse robô. Ele tá estranho. Ele tá falando estranho. A gente tem que ver o que tá acontecendo com esse robô. Se pá, a gente tem que desligar as funções mais autônomas dele e deixar só na parte mais automática e tal. Só que o que eles não sabem é que o HAL sabe ler lábios. Então, tem um vidro e ele tá ouvindo tudo que os dois estão falando. E nessa hora, o HAL prova que ele é realmente quase humano, porque ele fica com medo de morrer. E agora ele começa a planejar um jeito de se livrar dos astronautas. Então, quando o HAL começa a planejar a revolta dele, é quando tem a intermission, né? Que tem um intervalinho. E é nessa hora que é recomendado que você dê mais um tapinha no ácido, porque daí a viagem vai começar. Cada astronauta, ele tem uma roupinha de astronauta de cor diferente, que é super bonitinho, mas que agora eu tenho traumas, porque eu não consegui terminar minha roupa, Mas eu não consegui terminar minha roupa, porque eu não consegui. Me faltou competência. E eu queria a vermelha, porque a vermelha eu achei a mais bonita e tal. Mas o astronauta usa a roupinha amarela e vai fazer uma manutenção padrão. E ele é apenas desligado pelo HAL, assim. O HAL só fala, tipo, tchau. O astronauta de vermelho vai tentar buscar o astronauta de amarelo. E nessa hora o HAL faz o quê? Fecha as portas tudo, mata os astronautas que estão em hibernação, pra eles não fazerem nada. E não deixa o astronauta vermelho, que é o último sobrevivente, entrar. Porque, segundo o HAL, ele fala, olha, eu ouvi você falando, eu leio lábios, e vocês estão atrapalhando a missão. A missão é muito importante, então eu acho melhor eu matar vocês, porque daí a missão acontece de boa e é nóis, né? Daí ele fala, HAL, não, eu preciso entrar, daí não vou poder estar deixando. Então, o astronauta vermelho, ele tem que ir pela porta dos fundos, pular em direção à nave espacial, tem todo um vácuo, assim, toda uma emoção, e ele vai desligar o mainframe do HAL, que é uma cena lindíssima, vermelha, nossa, toda a iluminação desse filme é tão bonita. E você vê o HAL tentando argumentar com ele enquanto ele vai perdendo as faculdades mentais dele, porque ele vai tirando os pedacinhos da construção do servidor do HAL, assim. Até o momento que ele não consegue nem falar o nome dele direito e ele começa a cantar uma música. Essa música, especificamente, é a primeira música que um computador já cantou na vida. Quando eles conseguiram fazer o computador cantar, é essa música, da Daisy. Quando ele consegue terminar de desligar as faculdades autônomas do HAL, um vídeo começa a tocar. Esse vídeo é do presidente, do líder da NASA, do chefe superior do mundo, falando que agora que eles chegaram em Júpiter e todo mundo tá acordado pra hibernação, da hibernação eles podem falar a verdade, porque eles não poderiam contar pra eles que eles estavam indo pra Júpiter, porque o monolito da Lua tava emitindo um som que ia até Júpiter, mas eles não sabem que tem Júpiter. Então eles acharam melhor não contar pros astronautas, porque vai que tinha morte, né? Daí ninguém queria ir. A única pessoa que sabia sobre a missão completa era o robô, era o HAL. Então ele fala, agora que vocês chegaram aí, boa noite, boa sorte, lutem aí. Nessa hora, o som ensurdecedor dos monolitos volta a aparecer. E o terceiro monolito aparece, dessa vez ele vai funcionar como um portal interdimensional. Então, ele entra no monolito e tudo que é mais louco acontece. Várias coisas, várias luzes, várias coisas psicodélicas que foram todas gravadas nas câmeras. Não tem nenhum tipo de computação gráfica. E nesse momento, o astronauta vermelho está viajando pelo tempo e pelo espaço até ele chegar numa grande sala que parece meio antiga, assim, onde ele vai encontrando versões dele mesmo mais velhas. Então ele sai do monolito com uma certa idade, ele olha pro quarto, ele tá com outra idade, e a gente vai para aquele quarto. Olha pro outro quarto, ele tá com outra idade, até que ele tá na cama, deitadinho, falecido. E o quarto e o último monolito aparece. Segundo algumas pessoas, esses monolitos foram enviados por uma raça superior para avançar a humanidade. Quando o monolito da Lua fosse encontrado, um sinal ia ser enviado para essa raça superior de que a humanidade alcançou a inteligência o bastante para ir para o próximo nível. Então, quando eles passam pelo terceiro monolito em Júpiter, é quando esse ser superior intergaláctico está trazendo ele para a dimensão dele, beleza? E quando ele está prestes a morrer, o quarto monolito aparece, dessa vez transformando ele num grande bebê gigante que está orbitando no planeta Terra. Por quê? Porque aquele bebê gigante é a criança das estrelas, a Star Child. Ela vai trazer a
a evolução da humanidade. E nada será como antes. Por isso que ela tá indo pra Terra, pra trazer o avanço, todo o avanço. Que avanço, todo o avanço. Bastante avanço pra cacete. A humanidade nunca mais será a mesma depois desse momento. Então é um final até que otimista. Mas a história, ela é isso mesmo. A história, ela é tipo a humanidade vivendo momentos de evolução. Tudo isso feito de uma maneira filosoficamente linda, muito bem iluminado. Então ele é excelente em técnica, ele é excelente em roteiro. Então, o filme é excelente porque ele desenvolveu toda uma técnica de gravação de ficção científica. O filme é excelente porque ele trouxe uma maneira diferente de narrativa, porque cada aspecto desse filme foi preocupado para ele parecer extremamente imaginativo e, ao mesmo tempo, realista. E nada mais foi como antes, depois que o grande bebê gigante apareceu na órbita do planeta Terra. E é isso, gente. Eu gosto muito mais agora de 2001. E se você acha ainda lento, chato, você pode ainda, sabe? Porque ele realmente tem esses fatores. Mas você sabendo que ele foi a origem para a ficção científica moderna, eu acho que vale a pena você tentar assistir pelo menos uma vez, sabe? E você vê todas aquelas coisas, e você vê o astronautinha voando e falar, caceta, como é que eles fizeram essa merda? Porque parece que o cara tá lá. Como é que eles fizeram essa navezinha girando tão belíssimamente? Como que a luz tá tão constante? Como que a atuação tá tão legal? Ficar olhando cada detalhe de cena que foi feito, sabe? Ele é um filme, ele é muito excelente em tantos níveis diferentes que ele foi revolucionário. Mas é isso, gente. Vocês entenderam 2001 Odisseia do Espaço por causa de mim? Conta pra mim nos comentários. Vocês vão assistir por causa de mim? Conta pra mim nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, se você não é inscrito. Me mostrar para alguém que também tem dúvidas sobre a Odisseia no Espaço. Dá uma olhada na minha descrição. Tem grupo no Telegram, tem nossa seita, nossa maçonaria de indicação de fornecedores, tem o formulário pra você me indicar filmes. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.